Jojo Lands, capítulo 16, Os Bags Groove daquela garota, parte 1. O capítulo já começa com um grupo de Jodio fugindo dali, enquanto eles ficam pensando em quem poderia ser aquele vilão e seus objetivos de ter colocado o estilo de remoto para atacar pessoas. Cortando para o Charmigman, vemos que ele acabou perdendo o inimigo dentro do corpo de Uzagi por conta daquele ataque forte de Stand. Enquanto o Charmigman falava o tamanho efeito que o Stand tinha, apesar de ser minúsculo e fraco fisicamente. Vemos que o olho de Uzagi começou a sangrar, o que indicava que o Stand alcançou o cérebro de Uzagi. Paco estava dirigindo enquanto Jodio falava desesperadamente para Paco se afastar do cartório o mais rápido possível. Jodio dizia também que Dragona parou de respirar naquele momento. Jodio mandava Uzagi ficar calado enquanto começava a pensar: o instinto desse inimigo é do tipo teleguiado. Isso significa que o usuário não está dando ordens. Então, esse stand só segue padrões de ataque. Ao pensar nisso, Jodio tentava falar com Dragona para mandar os Smooth Apparatus dentro do próprio corpo para saber se o stand está dentro do pulmão dele. Enquanto Jodio ainda pedia aquilo para Dragona, em uma tentativa desesperada de saber se seu irmão estava realmente vivo, Dragona acabou segurando a mão de Jodio. Jodio não hesitou em usar seu stand. Ele lançou uma pequena gota de chuva para da boca de Dragona. Chegou no stand inimigo e o acertou em cheio. Naquele momento, o Smooth Apparatus já estava segurando no stand inimigo para que Jodio pudesse acertar. Dragona voltou à consciência e sendo salvo. E Uzagi pedia também para poder tirar o stand dele, apesar que o Charmigman falar que era difícil saber onde está o stand, já que o mesmo poder já está no cérebro do Uzagi. O corpo humano é um labirinto para tentar descobrir onde exatamente está. Dragona dizia que iria ajudar o Uzagi, e Jodio falava que talvez o usuário desse stand poderia estar perseguindo o grupo agora para saber quem são eles e qual é o objetivo deles. Jodio pedia para Paco ir a um hospital, já que iria colocar o Uzagi em uma ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame que usa ondas magnéticas para criar imagens precisa de um corpo humano. Não vai mostrar o stand da pessoa, realmente, mas vai dar pra ver as lesões do corpo da pessoa que foi ferida. Com isso em mente, Jodio dizia que descobriu que nesse exame dava pra ver os vasos sanguíneos também. Então dava pra descobrir onde tá o stand. Uzagi ficava com um pouco de medo daquilo. Paco falava que tinha muitas câmeras por aquela área e pedia pra Uzagi tirar aquele canudo e usar o Demarteco da saída. De repente, a gente é cortado para as câmeras de segurança. E lá estava um homem olhando as câmeras, perguntando a outra pessoa se o grupo apenas saiu sem fazer nada. A pessoa respondeu que sim. Então a gente é apresentado que esse cara se chama Bob Jean. E a pessoa perguntava a esse cara se ele estava investigando sobre algum assunto específico, ou se era sobre a história da Roller. A pessoa do lado dele falava coisas da mídia e outras coisas, mas Bob Jean apenas respondia que estava apenas de passagem. Mas ficou surpreso que estudantes apenas estivesse querendo analisar a cópia original do terreno. A gente também é apresentado por uma garotinha pequena, que parece que é filha desse Bob. Ela estava querendo uma boneca de gatinha que tinha ali. O Bob Jean dizia que ela não era filha dele, só estava cuidando dela. Bob então foi no canto com o cara enquanto tentava dar dinheiro a ele para dar aquela boneca. Com excitação, esse homem aí acabou aceitando a oferta de Bob. Na verdade, agora ele acabou sangrando de repente, e nas câmeras não estava registrando a saída do grupo de Jodio. Do nada, aquela garotinha começou a analisar tudo, vendo cada detalhe e pontuando tudo, como se fosse uma especialista naquilo. Eles passavam as câmeras e analisavam mais ainda, mesmo que não conseguissem provas de que eles entraram dentro do cartório. Esse pessoal acabou pensando de que talvez aquele grupo esteja fingindo ser outras pessoas. A garotinha começou a dar um discurso de um verdadeiro vilão e descobrimos que aquela garotinha era usuária desse stand que é fatal. E o nome do stand é Bags Groove. Ela dizia que aquele grupo talvez pudessem ser usuários de stand. Somos cortados para o grupo de Jodio no hospital. E de repente eles tinham encontrado aquela mulher do cartório, deitada ali na cama de hospital. A gente também vê um homem sentado no banco chorando por algo enquanto estava acompanhado por outra pessoa. O nome desse cara era o White e é um congressionista. Ele repetia várias vezes o nome de Sophie, que parecia que era o nome daquela mulher do cartório. Ele continuava falando que isso poderia ser caso do Roller, e já que o estava perseguindo. Enquanto o White continuava descontrolado, ele começou a entrar em pânico e ir em direção a Sophie, e o grupo de Jodio apenas via de longe aquilo. O grupo de Jodio começava a pensar em analisar tudo o que ele tinha dito. Para resumir um pouco, ele tinha dito que aqueles terrenos do Roller seria de pertencimento do governo, e ele iria fazer essa força. Atrás deles estava uma assinatura digital que ainda não foi concluída. Dragona usava seus Smooth Apparatus para puxar uma digital dali, da confirmação das terras ali. E assim termina mais um capítulo de Jojo Lands.